Vamos mergulhar hoje numa figura que, para mim, é uma das mais fascinantes e talvez subestimadas da história de Israel, o profeta Samuel. Com certeza. A gente recebeu uma série de fontes que cobrem a vida dele de ponta a ponta. E a missão aqui é entender o que fez desse homem, assim, a pessoa certa no momento mais caótico possível. Exato. Ele foi a ponte entre duas eras completamente diferentes. Totalmente. Ele vive e atua numa dobradiça da história. Samuel basicamente encerra o período dos juízes e inaugura a monarquia. E o cenário era caótico, né? Caótico é pouco. Para a gente entender a importância dele, o pano de fundo é crucial. As fontes que a gente analisou são unânimes em descrever a era dos juízes com uma frase que é tipo o resumo do caos. Cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Não tinha liderança, a moralidade era relativa. E para piorar, a liderança espiritual estava totalmente falida. O sacerdócio, que deveria ser o pilar, estava corrompido. Falido é um bom termo. O sacerdócio estava nas mãos de Eli e dos filhos dele, Hofni e Finéias, que, segundo os relatos, tratavam o templo como, sei lá, um negócio particular. Exatamente, havia um vácuo de autoridade, um silêncio de Deus. E é nesse cenário que a história de Samuel começa. E não é com um evento grandioso, mas com uma dor muito particular, muito humana. Começa com a história de Ana. Ela é uma de duas esposas. E enquanto a outra, Penina, tem filhos, Ana é estéril. E as fontes descrevem como Penina provocava ano após ano. Nossa, transformando a peregrinação religiosa, que devia ser um momento de alegria, em humilhação pública. Pois é. E a esterilidade naquela cultura não era só uma tristeza pessoal. Era vista como uma vergonha, quase um sinal de desfavor divino. O que me chama a atenção aqui é a escolha que a Ana faz. A reação mais natural, a mais humana, seria a amargura, né? Culpar Deus, odiar a rival. Sim, seria o caminho mais fácil. Mas ela faz o oposto. Ela canaliza toda essa dor, toda essa humilhação para um único ponto: o altar. Ela vai ao tabernáculo e derrama a alma. É uma espécie de alquimia emocional que define tudo que vem depois. E essa oração é tão visceral, tão intensa, que acontece uma cena que seria cômica se não fosse trágica. Eli, o sumo sacerdote, a vê mexendo os lábios sem emitir som. E a conclusão dele é Ela está bêbada. inacreditável. Isso diz tudo sobre o estado espiritual da liderança, sabe? O líder espiritual da nação estava tão desconectado da oração genuína que a única coisa que ele consegue pensar é que ela bebeu demais. É um diagnóstico terrível do ambiente. Mas depois que ela explica a angústia dela, Eli a abençoa. E aqui tem um detalhe que eu acho poderoso. Qual? O texto diz que o rosto dela muda. Ela come e não estava mais triste. E isso acontece antes de ela engravidar, antes de qualquer prova concreta. Sim. E esse é um ponto teológico profundo. A paz dela não veio da resposta, mas da confiança de que foi ouvida. É a paz que vem da entrega. Da confiança total. Isso. E essa entrega é selada no nome do filho, Samuel, que significa Deus ouviu. E a fé dela vai além. Ela não só pede, ela promete devolver a resposta. Ela consagra o filho de volta para Deus. Uma promessa que ela cumpre à risca. Assim que o menino é desmamado, ela o leva e o entrega para servir no templo. E é nesse ambiente, servindo um sacerdote já velho e cansado, que chegamos ao chamado de Samuel. E o cenário é, de novo, descrito de forma sombria, né? A palavra do Senhor era rara naqueles dias. Um silêncio que é quebrado no meio da noite. A cena é clássica. O menino Samuel ouve o nome dele. Ele corre para Eli achando que o velho sacerdote o chamou. E isso acontece 3 vezes. É. Só na terceira vez que a ficha de Eli cai e ele percebe que não é um chamado humano. É Deus quem está tentando falar com o menino. Fico imaginando a cabeça do garoto. Mas a instrução de Eli é perfeita. É um manual de como se posicionar para ouvir a Deus. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É sobre ter a postura de escuta. Exato. E essa postura é imediatamente testada, porque a primeira mensagem profética que Samuel recebe não é de conforto. Não mesmo. É uma mensagem duríssima de juízo contra a casa do seu mentor, Eli. É uma sentença de morte para a família que o acolheu. Imagina o peso disso para um menino. E a obrigação de entregar uma palavra difícil. E essa palavra se cumpre de forma trágica.
Israel entra em guerra com os filisteus e, numa atitude de desespero religioso, eles têm uma ideia. A ideia é de levar a Arca da Aliança para o campo de batalha. Fico pensando, porque a gente sempre cai nessa armadilha, né, de achar que um objeto, um símbolo, pode nos salvar. É a eterna tentação de transformar fé em mágica. Eles queriam o poder de Deus sem a presença de Deus. Queriam um amuleto, um talismã que pudessem controlar. Em vez de um relacionamento. Isso. Eles tratam a arca como um ídolo, um objeto que força a mão de Deus. E a resposta é brutal. Derrota, a morte dos filhos de Eli e a captura da arca. A glória tinha partido de Israel. É o fundo do poço para a nação. Mas, anos depois, com Samuel já como líder estabelecido, os filisteus atacam de novo. E a abordagem de Samuel é o oposto completo. Totalmente o oposto da superstição. Ele reúne o povo em Mispa, ele não traz um objeto mágico. O que ele faz é radicalmente diferente. O que ele faz, então? Ele faz o que a nação deveria ter feito desde o início. Ele os chama ao arrependimento. A estratégia dele não é militar, é espiritual. Faz todo sentido. Ele diz: se vocês querem voltar para o Senhor de todo o coração, livrem-se dos seus ídolos. O foco muda do objeto externo, a arca, para a condição interna, o coração. É a confissão de pecados, o jejum e a oração que precedem a vitória. E para marcar essa vitória, que veio pela fé e não pela mágica, ele ergue uma pedra. A famosa pedra Ebenezer. Isso. Que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Não é um amuleto para o futuro, mas um memorial da fidelidade de Deus no passado, que só foi acessada pelo arrependimento. Ele estabelece um princípio fundamental aí. De que a relação com Deus é sobre fidelidade, não sobre rituais vazios ou manipulação. Essa liderança de Samuel traz uma certa estabilidade, mas a calmaria não dura muito, né? Não, infelizmente não. Quando ele envelhece, o povo chega com um pedido que o deixa arrasado. Eles dizem: nos dê um rei para nos liderar, como todas as outras nações. Por um lado, parece um pedido razoável. Eles querem a estrutura, a segurança que viam nos vizinhos. Mas a reação de Deus é muito forte. E Samuel leva para o lado pessoal, ele se sente rejeitado. Mas Deus corrige a perspectiva dele com uma frase que é o verdadeiro diagnóstico da situação. Qual frase? Não rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Uau! O problema não era político. Era uma crise de fé. Eles estavam trocando a singularidade de serem governados por um rei invisível pela normalidade de terem um rei que eles pudessem ver. Um rei de carne e osso como todo mundo. Queriam ser normais. Exatamente. Era uma rejeição da sua identidade única. E Deus, de forma interessante, permite. Ele diz a Samuel: atenda ao pedido deles. Mas não sem um aviso, né? Não sem antes dar um aviso muito claro sobre o preço de um rei. Impostos, serviço militar obrigatório, perda de terras. Basicamente, vocês querem um rei humano. Preparem-se para serem governados como humanos. Isso. O povo insiste e assim Samuel unge Saul, o primeiro rei. E aqui começa uma das relações mais dramáticas da Bíblia. É uma relação tensa desde o início. Saul parece ter tudo. Alto, de boa aparência, de família rica. Mas a ruína dele vem de dentro. Sem dúvida. Ele está esperando por Samuel para oferecer um sacrifício, o exército está desertando. A pressão era enorme. E ele, por medo e pressão, usurpa a função sacerdotal e faz o sacrifício ele mesmo. Um ato de controle. Ele não confia no tempo de Deus, então ele toma as rédeas. Mas o segundo erro é o que sela o destino dele. O caso dos amalequitas. Exato. Deus ordena, através de Samuel, a destruição total. Saul vence a batalha, mas desobedece parcialmente. Ele poupa o rei inimigo e o melhor do gado. E a desculpa que ele dá quando é confrontado é o que torna tudo pior. Ele não diz eu errei, ele tenta espiritualizar o erro. Que é o que a gente faz muitas vezes, né? Totalmente. Ele diz, o povo poupou o melhor do gado para sacrificar ao Senhor, teu Deus, usando um ato religioso para justificar a desobediência. E é aí que Samuel entrega a frase que ecoa por toda a história. Ele olha para Saul e pergunta: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra?
E aí vem a frase-chave. A obediência é melhor do que o sacrifício. Essa frase vira do avesso qualquer religiosidade de fachada. É uma clareza brutal. Saul estava dizendo: eu sei que desobedeci no ponto A, mas vou te dar um sacrifício extra no ponto B para compensar. E Samuel responde: não é assim que funciona. Deus quer seu coração, não suas barganhas. O que eu acho interessante é que o texto não pinta Samuel como um juiz frio. Diz que, depois de dar essa sentença, ele chorou por Saul a noite toda. Sim, há uma dor humana genuína ali. Um luto pela queda do rei que ele mesmo ungiu. A coragem de confrontar não anula a compaixão. Mas o veredito divino é final. Saul é rejeitado. Sim. E isso força Samuel, ainda de luto, a uma última e decisiva missão: encontrar e ungir o próximo rei. Deus o envia a Belém, a casa de um homem chamado Jessé. A cena é fantástica. É quase um teste de elenco. Jessé traz seus filhos. O primeiro, Eliabe, é alto, forte, com aparência de rei. A escolha óbvia. O próprio Samuel olha para ele e pensa: com certeza é este. E nesse exato momento, Deus intervém. Para corrigir a perspectiva do profeta. A voz divina diz a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Um princípio que redefine tudo. Completamente. Um por um, os 7 filhos de Jessé passam. E a resposta é sempre não. A tensão deve ter sido enorme. Aí Samuel precisa perguntar: acabaram-se os jovens? E Jessé responde quase como se fosse uma reflexão tardia: ainda falta o mais novo, ele está cuidando das ovelhas. Ele nem foi chamado para a cerimônia. O que nos diz muito sobre como a própria família o via, né? Exato. E quando Davi, o jovem pastor, chega, Deus simplesmente diz: é este, levante-se e unja-o. A unção de Davi, o caçula, o esquecido, estabelece o grande princípio de Deus para a liderança. Ele não escolhe com base no currículo, na aparência ou no status. Ele sonda o coração, buscando fidelidade, humildade e um desejo genuíno por ele. E assim a jornada de Samuel se completa. O homem que nasceu de uma oração, que ouviu a voz de Deus no silêncio, que chamou um povo ao arrependimento, confrontou um rei e ungiu o maior rei da história de Israel. Um legado impressionante. Ele foi essa ponte, restaurou a palavra e a liderança em tempos de caos. Uma vida de escuta e obediência. Um legado de fidelidade em meio ao colapso. E se a gente pensar bem, a tensão central da vida dele, especialmente no conflito com Saul, nos deixa com uma reflexão extremamente atual. Qual seria? Essa briga constante entre a obediência que vem de dentro e os rituais que a gente faz por fora. A gente ainda vive essa tensão, sem dúvida. Totalmente. E talvez essa seja a questão final que a análise dessas fontes nos deixa. A pergunta que a vida de Samuel nos faz hoje é: o que significa, no nosso contexto, obedecer é melhor do que sacrificar? É uma pergunta forte. Onde, talvez sem perceber, estamos como Saul, tentando usar ativismo religioso, boas obras externas ou desculpas espirituais para compensar uma área do nosso coração que simplesmente não queremos render a Deus. Fica a reflexão. É uma pergunta desconfortável, mas essencial.